Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Vem Resolver uma Questão Comigo. Eu sou a professora Ana Paula Lucas, especialista no exame da OAB, e eu te ajudo a acertar as 11 questões na primeira fase e te ajudo também a gabaritar as 4 questões da sua segunda fase. Então, não sai daqui não, fica comigo, que hoje eu vou resolver com você uma questão da segunda fase, tá? Para que você entenda qual é a melhor forma de fazer, qual é a técnica a ser usada e de que forma que vocês vão responder aí essas questões que na segunda fase são todas questões subjetivas, tá bom? Vamos lá então ao nosso primeiro enunciado aqui, o enunciado de hoje, na verdade, né? Acompanha comigo, pessoal. Patrícia foi empregada em uma sociedade empresária de gerenciamento de franquias por 8 anos. Inicialmente, Patrícia trabalhou em Maceió e, pelo bom trabalho realizado ao longo do tempo, foi promovida a um cargo de confiança e transferida para São Paulo, com todas as despesas custeadas pela sociedade empresária. Patrícia mudou-se com a família, comprou um imóvel, matriculou seus filhos em uma boa escola paulista e permaneceu em São Paulo pelo prazo de 5 anos. Ao final desse período, a empresa, afetada pela crise econômica, encerrou suas atividades em 10/10/2018, o que acarretou a dispensa da funcionária. Após a dispensa, Patrícia mudou-se para o Rio de Janeiro, local onde ingressou com uma ação trabalhista, requerendo o pagamento do adicional de transferência pelo período em que trabalhou em São Paulo. Considerando o caso narrado, como advogado da empresa, responda aos itens a seguir, tá? Então, a primeira coisa que vocês irão fazer ao colocar o olho na questão é ler o enunciado de uma forma bem atenta, tá? Então, você vai ler o enunciado de uma forma bem atenta, leia o seu enunciado devagar e, ao ler pela segunda vez, porque a primeira vez a gente acaba passando o olho de uma forma mais rápida, então eu oriento que você leia a questão mais uma vez, e ao ler pela segunda vez, você vai grifar, né, ou marcar aí as palavrinhas-chave desse enunciado, porque todo enunciado da prova tem a sua palavra-chave, tem aquela palavra que vai te levar à resposta, tá? Então vamos voltar aqui nesse enunciado e vamos entender o que são ou quais seriam aqui essas palavras-chave, tá bom? Então, quando ele diz assim, ó, Patrícia foi empregada em uma empresa, trabalhou em Maceió, foi promovida a um cargo de confiança. Primeira palavra-chave aí, você vai grifar para mim, cargo de confiança, tá? E aproveitando, já grife também aí o fato dela trabalhar em Maceió. Então, grife, trabalhou em Maceió e depois você grifa cargo de confiança. E aí depois ele fala que ela foi transferida para São Paulo. Então você vai marcar, transferida para São Paulo, né? E aí Patrícia mudou com a família, comprou apartamento, matriculou os filhos, beleza. A empresa encerrou as atividades e a Patrícia foi demitida, tá? Lembram que ela foi transferida e passou a trabalhar aí lá na cidade de São Paulo? Ao ser dispensada, ela mudou-se para o Rio de Janeiro. Quando chegou no Rio de Janeiro, ela ajuizou uma ação trabalhista. Nesse enunciado, gente, é muito importante que vocês marquem todas as cidades, tá? Ela estava em Maceió, então você vai marcar. Ela foi transferida para São Paulo, então você vai marcar São Paulo. E quando ela foi dispensada, ela mudou-se para o Rio de Janeiro, uma outra cidade. Então você vai marcar aí o Rio de Janeiro, tá? E aí, a outra peça-chave aqui foi o fato dela ter ajuizado a ação, né, lá no Rio de Janeiro, a cidade para a qual ela se mudou. E aí vem a primeira pergunta. Lembrem-se que na segunda fase, vocês terão 2 perguntas sobre o mesmo enunciado, tá? Então, exemplo, questão número 1, enunciado tal, pergunta A e pergunta B. Então, nós vamos para a primeira pergunta referente a esse caso aqui que eu acabei de explicar para vocês, tá bom? E aí ela nos diz assim, olha, sabendo que a sociedade empresária
não possui qualquer unidade no Rio de Janeiro e que nunca manteve atividade nesse local, qual a medida processual que você deverá adotar em relação ao ajuizamento da ação trabalhista nessa unidade da federação? Justifique. Meus amigos, toda vez que vocês forem responder a uma questão da prova da segunda fase, você deverá justificar a sua resposta, tá? Para a segunda fase, você vai precisar fazer uma resposta clara, uma resposta objetiva. Apesar de você ter ali 30 linhas para escrever, você não vai, pelo amor de Deus, usar essas 30 linhas, tá? Você precisa responder exatamente, de forma bem direta, aquilo que a questão lhe pergunta, tá bom? Outra coisa, você sempre precisará justificar as suas respostas. Então você deve citar o diploma legal, tá? O artigo no qual você se baseou para responder aquilo, ou uma súmula do TST, né? Ou uma súmula do STF, ou seja, você precisará sempre justificar ou fundamentar a sua resposta, tá? Mas atenção, cuidado, não é para você pegar o artigo e copiar o artigo inteiro ali não, tá? Porque se fosse para copiar artigo, gente, a prova não te perguntava nada. Então você precisa explicar com as suas palavras, né? Para que você consiga responder de forma clara, direta, explicando com as suas palavras. Posso citar a parte do artigo, professora? Claro que pode, né? Que a gente não consegue fugir daquilo que está ali na lei, mas o que eu quero deixar claro para vocês é que não é para copiar o artigo. Por exemplo, você faz assim, nos termos do artigo, sei lá, 110 da CLT, é isso. Isso não dá para fazer, tá? Então você vai fundamentar no artigo. Pode tirar palavras daquele artigo, claro que pode, e você vai escrever a sua resposta, tá bom? Com base naquele artigo ou naquela súmula que traz aí a resposta para a sua pergunta, tá? E outra coisa, pessoal, lembrem-se sempre de escreverem respostas completas, tá? Às vezes vem uma pergunta assim, o empregado tem direito ao adicional de transferência? Aí o aluno vai e coloca assim, sim, nos termos do artigo 469. Gente, isso é a resposta? Não, né? Não é. Então não é para colocar sim, não. Aliás, não é nem para começar a sua resposta dessa forma, tá? Então agora eu vou responder para vocês essa alternativa A, para vocês entenderem a melhor forma de responder isso. Façam respostas completas, porém respostas sucintas, tá? Desde que a resposta esteja ali, não importa se foram 2, 3 linhas que você usou, né? Não precisa usar 15 para que a sua resposta seja completa. Lembre-se que você tem um tempo para fazer isso aqui. Então não fique gastando o seu tempo com aquilo que é desnecessário, tá bom? Vamos voltar então aqui na nossa pergunta. Olha só, sabendo que a empresa não tem qualquer unidade no Rio de Janeiro e que nunca manteve atividade nesse local, qual a medida processual que você deverá adotar em relação ao ajuizamento da ação trabalhista nessa unidade da federação? Fica ligado aqui na prof, olha só, olha como é que você vai responder. A medida processual a ser adotada em relação ao ajuizamento da ação na cidade do Rio de Janeiro será a exceção de incompetência. E aí você fundamenta, pois, nos termos do artigo 800 da CLT, a reclamada, ao receber a notificação e verificar que a ação foi ajuizada na localidade errada, terá o prazo de 5 dias para apresentar a exceção de incompetência, né, requerendo que os autos sejam remetidos ao juízo competente, por exemplo, tá? Então você vai usar o que está ali no artigo para responder a sua questão, beleza? Vamos para a alternativa B, né? Com relação ao pedido da ação,
O que você deverá sustentar em defesa? Lembram que a Patrícia, ela ajuizou a ação trabalhista requerendo o pagamento de um adicional de transferência, tá? E aí eu já vou falar para vocês o seguinte, como a transferência dela foi definitiva, ela não tem direito ao adicional de transferência, tá? Pois o adicional de transferência só é devido quando a transferência é provisória. Vamos responder então a alternativa B? Ele pergunta, em relação ao pedido, o que você deverá sustentar em defesa, né? Em defesa, deverá ser sustentado que Patrícia não possui direito ao adicional de transferência, uma vez que a sua transferência se deu de forma definitiva, nos termos do artigo 469, parágrafo 3º da CLT. Perceberam que, principalmente nessa alternativa B, eu fiz uma resposta que caberia aí, dependendo do tamanho da sua letra, em 2 ou 3 linhas, né? Perceberam também que de uma forma bem direta e bem clara eu respondi a questão, né? Sem fazer rodeio, sem inventar as coisas para colocar, né? Às vezes o aluno, ele acha que precisa escrever muito para que a resposta dele esteja correta, mas isso é um grande erro, pessoal, um grande erro, porque você correrá um risco maior de errar. Parte daquilo que você escreveu pode realmente estar correto, né? Mas aí você vem no final, escreve alguma coisa que não tem nada a ver e às vezes escreve até alguma coisa que não está correto para responder aquela questão, tá? Então tenham muito cuidado em relação a isso. Tá bom, pessoal? Olha, se você gostou desse conteúdo, né, compartilhe com seus colegas, tá? Dê a eles também a chance de estudar, né, conosco, de partilhar desse conhecimento aqui que eu estou trazendo para vocês, tá? E que eu espero que seja aí de grande valia na sua preparação, na sua vida, tá? E vamos ficar juntos aqui, tá bom? Tem também um conteúdo bem legal lá no meu canal do YouTube, tá? Pessoal, obrigada, até a próxima, nos vemos depois. Beijo, tchau, tchau.